Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado utilizando o Canva mais o PhotoPA, a ferramenta aí de iluminação, né, uma ferramenta gratuita. Então eu vou ensinar vocês a criar esse tipo de contorno e esse estilo de sombra aí nessa arte, beleza? Mas a arte a gente vai construir praticamente toda no Canva, a gente só vai aplicar os efeitos lá. Já uma arte para quem quer, né, evoluir de nível aí dentro do mundo do Fire esportivo, beleza? Então, ó, as imagens estão na descrição, é só vocês baixarem e me acompanharem no processo criativo, não tem segredo. Esse fundo aqui a gente vai fundir, vai criar esse estilo aqui de efeito aqui, ó, tá vendo no nome? Então, fiquem até o final que compensa bastante. Aqui a gente já vai para a ferramenta, né, que a gente vai estar aplicando efeito. Então aqui eu vou mostrar para vocês a diferença aqui, ó, tá vendo? Então aqui tá eu tirei um pouco do preenchimento, eu vou mostrar para vocês aí ó, a diferença, ó. Tá vendo? Então é isso que eu fiz aqui, eu vou ensinar para vocês como que faz. E eu coloquei uma sombra também aqui no chão, ó. Eu vou ensinar para vocês tudo como que faz do zero, tá? Então vamos lá, ó. Vou fechar aqui pra gente iniciar do zero mesmo. Aqui no canal já tem uma aula, né, 30 minutos, que é um super guia aqui do zero para quem nunca utilizou, para você se familiarizar com essa ferramenta, para você entender como você se vira aqui dentro, como ela que funciona, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou estar dando um passo a passo, vou explicar, né, detalhadamente aí como que eu faço esse tipo de efeito, beleza? Então, quando você entrar no site, ó, ele tá aqui em cima, a gente vai estar caindo nesse site, nessa tela aqui, ó, não precisa logar, não precisa fazer nada. E aí você vai clicar em novo projeto, beleza? E aqui a gente vai estar escolhendo essa resolução, que é a resolução padrão da arte que eu criei lá no canal e que eu sempre crio, né, nesse canal. Eu crio nessa resolução de 1080 por 1350, beleza? Então não tem segredo, a resolução é essa e lá no Canva também é. Quando a gente for para lá, vou dar uma reforçada nisso, beleza? Aqui no canal tem uma aula só de iluminação dessa ferramenta e tem uma aula do zero aí, um guia aí de 30 minutos para quem quiser aí, para quem nunca tiver utilizado a ferramenta, quiser dar uma olhada, eu vou deixar essas duas aulas na descrição, beleza? Aqui no primeiro momento a gente criou o nosso design. O que que a gente faz agora? A gente sobe a nossa imagem para cá, ó. Então eu vou pegar a imagem aqui que eu baixei, quer ver, ó? Vou jogar ela aqui. Tô com a imagem aqui, ó, tá vendo? Então a imagem eu vou deixar ela aqui. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa opção aqui, vou vir em preenchimento com cor, eu vou colocar no preto, que é aqui, tá vendo, ó? Preenchimento com cor tá aqui, ó, tá vendo? Tô clicando no olho, ele tá acima, né, da imagem do jogador, por isso que ele tá cobrindo a imagem. Então funciona praticamente igual o Canva. Se eu descer isso aqui, ó, a gente já consegue voltar a visualizar o jogador, beleza? Então eu coloquei o preenchimento com cor no preto para ficar mais fácil da gente ver a imagem aqui, beleza? Então a imagem está aqui. O primeiro passo, né, foi criar um novo design aqui. Já coloquei o preenchimento com cor, já subi a minha imagem. O próximo passo é criar uma nova camada, então a gente vai clicar nesta opção aqui, tá vendo? Onde o mouse está. Criamos uma nova camada, a camada número 1, tá vendo? A gente vai clicar com o botão direito e vai vir em máscara de recorte, beleza? Essa máscara de recorte, ela serve para a gente aplicar o efeito somente no jogador, né? Então o efeito ele não vai pegar no fundo, não vai pegar em nada, ele vai pegar somente no jogador, beleza? Então é obrigatório colocar máscara de recorte para aplicar esse efeito de luz que eu vou ensinar agora, beleza? Depois eu mostro para vocês a diferença que faz se você colocar ou se você não colocar. Se não colocar, praticamente você vai, né, acabar estragando o design, então tem que colocar, tá? Máscara de recorte, já coloquei. E aqui a gente, no normal, tá vendo? A gente vai mudar para luz linear. Do jeito que eu gravo, esse menu não aparece para vocês, não vai aparecer, mas vocês vão estar localizando a opção luz linear. Aqui vocês podem ver que eu mudei aqui, ó, tá vendo? Para luz linear, mudança de mistura, beleza? Então tá aqui, ó, luz linear. Feito isso, a gente já está pronto. Atenção, né? Você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito
simplificar. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, os famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza. Esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack já agora. Tá pronto, né, basicamente para aplicar os efeitos aqui. Então a gente colocou um fundo preto, trouxe a imagem, criou uma máscara de recorte, mudou o modo de mesclagem dela, a gente já pode vir pro pincel. O pincel tá aqui, ó. Tá vendo? Você pode apertar a tecla B do seu teclado ou clicar aqui, beleza? E o pincel tá aqui, ó. Aqui eu tô aumentando ele com o teclado, com a tecla colchete, mas a gente pode aumentar ele por aqui também, ó. Tá vendo? Ó? A gente pode aumentar por aqui e... Não, aqui na verdade é a dureza, o de vocês vai estar em 100%, vocês tiram e deixam em 0 e o tamanho é aqui, tá? Você pode mexer no tamanho por aqui também, beleza? Mas a dureza, ela é obrigatória, você tá removendo, beleza? Então você remove a dureza aí e o pincel você pode aumentar por aqui, beleza? Então, tô com o pincel aqui e tudo mais, o que eu vou fazer? Ó, vou deixar o pincel bem grande, tô aumentando com a tecla colchete, tá? Tem a tecla P do teclado, aí tem um acento e tem um colchete, né, do lado direito. Essas duas teclas, uma diminui e a outra aumenta o pincel, beleza? Então aqui, ó, a gente consegue visualizar as cores que está no pincel, tá vendo? E o que a gente vai fazer num primeiro momento? A gente vai tirar a opacidade, a gente pode colocar bem baixo, pode deixar aqui na casa dos 20 e a corrente também, a gente pode deixar por aqui, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no jogador algumas vezes para dar uma escurecida. Então o pincel, o ideal é que ele cubra a imagem toda. Então vou clicar uma vez, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 6. Como tá bem suave essas opções aqui em cima, opacidade e corrente, né? O efeito ele tá sendo aplicado bem aos poucos. Se vocês olharem o histórico aqui, ó, já foram, né, algumas pinceladas. Vocês não precisam dar exatamente o mesmo número, mas o ideal é que a gente dê uma escurecida na imagem, tá vendo? Então a gente dá uma escurecida aqui na imagem, eu vou continuar escurecendo aqui, vou deixar mais ou menos aqui, pra mim tá interessante. Então a diferença é essa, ó, dá uma escurecida na imagem, beleza? O pincel eu vou dar uma diminuída nele aqui, eu vou vir aqui, ó, vocês podem dar um zoom aqui com essa lupa, tá vendo? Ampliar, acho que com a tecla Z você já vem pra cá, ó, pra ampliar, tá vendo? Ou com o mouse, se você segurar a tecla Ctrl do teclado, a tecla Ctrl não, perdão, a tecla Alt, vocês conseguem aproximar com a bolinha do mouse, beleza? Então aqui, ó, na parte de baixo da bola eu vou dar uma escurecida a mais, vou aumentar um pouquinho da opacidade, um pouquinho da corrente, ó, para ser mais rápido. Então vou deixar mais ou menos assim. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a cor do pincel, né? Então eu apertei o X e mudei para cor branca. Beleza? Ou você pode clicar aqui na cor e mudar para cor branca. E opacidade e corrente a gente vai aumentar, deixar tudo em 100%. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai contornar o jogador para trazer o aspecto de brilho em volta do jogador. Como que a gente faz isso aqui na prática? Ó? O pincel, se a gente encostar, o efeito ele não fica legal. Então o ideal é que você fique com o pincel por aqui, ó, mais ou menos. Você vai clicando, tá vendo? Ó? Só que você evita encostar, tá vendo? Então o efeito ele vai ficando assim, aí ele vai ficando mais interessante, ó. E aí você pode ir dando um Ctrl Z, caso você erre, ou aperta aqui, ó, que aí você vai voltando, tá vendo? Ó, no histórico. Beleza? Então aqui é um trabalho mais manual que você vai sentindo aqui, ó, quando fica interessante. Quando não ficar, você só remove e vai aplicando aí aos poucos, beleza? Aqui na bola eu vou dar aquela contornada aqui, ó, vou deixar assim, ó, ficou muito forte, então vou vir um pouquinho mais de longe aqui, ó. Não, então vou deixar assim. Aqui na parte de baixo do braço não vou aplicar, eu acho que não faz sentido. Então já vou vir aqui para a parte de cima do braço, ó. Tá vendo? Vou deixar assim desse lado. Agora eu vou vir pro outro lado, ó. Aí vocês estão vendo que quando eu acho que fica muito forte, aí eu vou dando um Ctrl Z aqui para não estourar o efeito, ó. Então
aqui a gente vai deixar assim mais ou menos, ó. Tá vendo, ó, o braço? Então aqui é uma questão de feeling. Você tá fazendo aqui, você vai sentindo, você tá legal, você não tá, qualquer coisa você tira o zoom e vai fazendo aí, ó, na calma, tá vendo? Então eu vou aplicar desse lado aqui, ó, da perna dele, tá vendo? Então eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Então a ideia do efeito ela é essa, tá vendo, ó? Se você achar que tá muito forte, você pode tirar um pouquinho da opacidade, ó. Tá vendo a diferença aqui que faz, ó? Dá pra deixar aqui vou deixar aqui uns 90, ó. Tá vendo? Então o efeito eu já apliquei, beleza? Agora eu vou clicar aqui no olho do preenchimento com cor pra gente visualizar a imagem assim. Por quê? Porque agora a gente vai criar a sombra. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente cria a sombra. A gente clica aqui em nova camada, tá? Então a gente tem que ter uma camada pra sombra e a gente tem que ter uma camada pra luz no jogador. Então essa camada de sombra, ela vai ficar no normal, a gente não vai fazer nada, a gente não precisa aplicar a máscara de recorte. E a máscara de recorte eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença aqui que faz, ó. Então se eu não aplicar a máscara de recorte, olha como que fica. Tá vendo, ó? Onde eu vim aplicando efeito? Então a máscara de recorte ela é obrigatória, tá vendo? Então beleza, vou clicar aqui na camada que eu acabei de criar, vou pegar o pincel, a gente clica aqui, ó, no pincel e a gente vai clicar nessa bolha aqui em cima pra gente deitar esse pincel. Então a gente vai deixar ele mais ou menos assim, ó. Quer ver, ó? Deixar ele mais ou menos aqui. Então agora vocês podem ver que o pincel ele tá deitado aqui, ó. A gente pode vir aqui abaixo da bola, tá vendo, ó? E aplicar a sombra. A gente clicou uma vez, deixando tudo em 100% mesmo. Tá vendo? A gente clicou uma vez, a gente já ganhou aí a sombra, ó. Então eu vou colocar essa sombra aqui, ó, meio de lado assim, ó. Vou deixar ela aqui. O jogador, vou dar uma aumentada aqui no pincel. Pra gente deixar assim, ó. Deixar mais ou menos aqui, ó. Então eu vou mostrar pra vocês a sombra aqui, ó, tá vendo? Então aí quem quiser, né, por exemplo, criar só no pé do jogador, ó. Vou tirar e vou colocar só no pé aqui, ó, por exemplo. Você pode deixar assim a sombra, ó, fica interessante também. Pode dar uma pesada na sombra, porque como vai ficar bem escuro lá na nossa imagem, né, o ideal é que a sombra esteja bem vistosa. Então, o que a gente vai fazer agora que a gente criou uma sombra e a gente aplicou o efeito de brilho? A gente vai tirar o background aqui, então a gente precisa clicar nesse olho e atenção, a sua imagem ela precisa estar assim, tá? Com esse efeito quadriculado atrás, que é o efeito de PNG. Né, que é o efeito para a gente baixar a nossa imagem sem fundo. Então a imagem ela precisa estar assim, a sua sombra precisa estar visível aqui, o efeito de luz também. Beleza? Então vocês podem ver que o olhinho aqui, ó, né, que é o que permite a gente ver a camada, eles estão ativos somente o que eu quero baixar. Então os efeitos, como a sombra e a luz e o jogador. Beleza? Então aqui, ó, preenchimento com cor eu tirei porque eu não quero baixar ele, e o background eu também tirei porque eu quero uma imagem sem fundo. Feito isso, a gente vem em arquivo, exportar como, e a gente exporta em PNG, né, que vai dar a opção de mudar de nome e tudo mais. Você pode fazer o que você quiser aqui e gravar. Beleza? Feito isso, agora a gente já pode, eu vou fechar aqui e vou focar somente no Canva, porque não tem mais nada para fazer aqui. Beleza? Então aqui, vamos lá, ó. Vou reforçar o tamanho do design com vocês, é o mesmo tamanho que a gente criou lá. Então aqui, ó, 1080 por 1350, beleza? 1080 por 1350, tamanho de feed para Instagram, beleza? Lembrando também que é uma arte que você encontra lá no Pack Digitáveis, você vai encontrar ela, né, para você poder editar, caso você queira. Você vai ter acesso, né, a todas as camadas, tudo que tem aqui na imagem, beleza? Você encontrar ela na versão de feed e versão story. Então vamos lá criar a nossa imagem, ó. O jogador eu vou jogar ele aqui. A imagem que eu criei, vou jogar ela aqui, ó. Tá vendo que a gente tem a sombra bem visível, ficou bem interessante, ó. Então a gente tá com esse efeito aqui, você vê que no fundo branco aqui também fica bem legal a ideia, né, ó. Beleza?
Então aqui a gente vai pegar essa imagem aqui, ó, de fundo, né? Então o primeiro passo, vamos lá, o primeiro passo é você criar uma nova imagem, você vai mudar a cor, você vai colocar essa cor aqui, ó, só copiar o código hexadecimal, aí você vai colocar essa cor aqui, não tem erro. Aí você vai clicar em texto e vai escrever Ryan, né, o nome do jogador, e vai mudar para esta fonte aqui, ó. Tá vendo? Uma fonte gratuita do Canva, onde a gente vai estar inserindo a cor preta, beleza? Então, feito isso, você vai aí baixar a imagem, ó. Tá vendo? Então, você vai vir aqui e baixar esta imagem, beleza? Baixou a imagem, você vai subir ela de novo para o Canva. Então foi exatamente o que eu fiz aqui, tá vendo? Foi exatamente a mesma coisa. Aí eu deixei aqui salvo para mostrar para vocês. Então aqui eu vou excluir. E vocês vão estar... a gente vai criar esse efeito aqui, onde a gente mescla a imagem, né? Eu vou mudar a cor do fundo para vocês conseguirem visualizar. Onde a gente mescla essa imagem com esse fundo. E como que a gente faz isso aqui dentro do Canva? A gente vai fazer dentro do Canva de um jeito bem simples. Então você está aqui com a sua imagem e com o fundo que eu disponibilizei para vocês. A gente vai vir aqui neste aplicativo aqui, ó, Blend Imagem, beleza? Você pode fazer essa busca aqui, ó, Blend Imagem. Você pode fazer essa busca aqui dentro de apps, beleza? Para quem nunca utilizou, aí ele tem esse B aqui, ó, não tem segredo. A gente vai estar selecionando esta imagem aqui do nome. A gente vai selecionar ela como camada inferior, beleza? A gente vem aqui, seleciona a imagem e depois vem usar a imagem selecionada. Essa outra imagem a gente vai usar como camada superior. Então a gente vai clicar nela, né? Posteriormente a gente ter selecionado essa aqui. Então essa aqui já está selecionada, ó, camada inferior. Aqui já está limpa a seleção porque a imagem já está selecionada. E camada superior eu vou clicar nessa imagem e vou usar a imagem selecionada. O de vocês, o modo de fusão vai estar normal no primeiro momento, então a sua imagem vai estar assim. E aí vocês vão vir aqui e vão descer e colocar Screen, tá vendo? Vou colocar essa opção aqui. Se vocês repararem, inclusive esse menu aqui, ele é o mesmo que a gente abriu lá no PhotoPA, né? Só que aqui está em português. A luz linear aqui ele seria o luz suave. Mas isso é só um detalhe, aqui ó, me perdi um pouco na explicação, mas o modo de fusão a gente vai colocar Screen, como já tinha falado. Então, pré-visualização a gente consegue aí ó, visualizar, né, isso aqui, beleza? A gente vai adicionar ao design e aí a gente já tem esse efeito aqui, beleza? Então a gente pode criar um novo design, né, eu criar uma nova imagem aqui. Aqui eu já vou excluir tudo que eu já criei aqui, ó. Vou excluir isso aqui. Eu vou deixar só essa aqui, ó. E a gente pode, né, ó, por exemplo, clicar em editar. Pode vir ajustar aqui, dar uma contrastada aqui, ó, para destacar o nome, tá vendo? Acho que sombras, não precisa mexer em sombras não, a gente pode deixar assim mesmo, só o contraste. E eu não lembro se eu apliquei um filtro, eu acho que eu apliquei esse filtro aqui, quer ver? Deixa eu só confirmar. Vou localizar nossa imagem aqui. Eu apliquei o filtro fresco, então vamos lá. Ó. Então é isso, já dá certo. E aqui a gente vai mexer no ângulo, a gente vai deixar a imagem mais ou menos assim, ó. A gente pode aumentar ela um pouquinho, a gente pode deixar ela aqui, ó. Feito isso, a gente vai clicar em texto. A gente pode escrever aqui Ryan novamente. Agora um adendo que a gente vai colocar o R maiúsculo e as outras letras no minúsculo. E a gente vai utilizar uma fonte manuscrita, né? Então a gente vai pegar essa fonte aqui, ó, Amsterdam 4. A gente vai estar inserindo essa cor aqui na fonte, ó. Então quem quiser ter acesso à mesma cor, só copiar aqui. A gente pode aumentar aqui, ó. Então a gente vai colocar o Ryan, né? O nome novamente aqui, ó, Ryan. Tá vendo, ó? Como tá nessa arte aqui, ó. Então aqui eu vou até dinamizar um pouquinho mais esse ângulo, ó. Deitar mais um pouquinho aqui e deixar assim. Beleza, feito isso a gente já pode trazer nossa imagem pra cá, ó. A gente pode deitar ela um pouquinho, deixar ela aqui, ó, pra acompanhar a ideia. E se vocês repararem, a nossa imagem ela tá muito branca.
comparado ao fundo. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode clicar em editar dentro do Canva, a gente pode vir do outono, a gente pode selecionar qualquer um, tá? A gente vai vir aqui pro vermelho, ó. Então, o vermelho puro é esse código hexadecimal para quem quiser copiar, mas é só você puxar pro vermelho aqui, não tem segredo. E sombras a gente deixa no preto. Então aqui a gente pode deixar uns 30 ou nos 25, vou deixar em 25. Vou vir ajustar aqui, eu posso aumentar um pouquinho do brilho, ó. Posso aplicar um contrastezinho, tirar as sombras, um pouquinho das sombras, ó. Vocês veem que agora a imagem já está um pouquinho mais condizente com o fundo. Acho que se a gente mexer aqui no magenta, acho que nem precisa. Vou deixar assim, vou aplicar um pouquinho de nitidez e um pouco de claridade, ó. Vou deixar a imagem assim. Talvez se aplicar algum filtro fique interessante. O filtro eu nem cheguei a testar. Vamos ver aqui. A ideia do filtro ela é interessante, mas eu não sei se eu vou aplicar não. Ó, esse aqui fica bem legal, o Bali. O Capri também, ó. O Rural também fica interessante. Acho que vou deixar o Rural mais ou menos aqui, ó. E agora a gente vem aqui no logo, não tem segredo, né? O logo vai vir aqui em cima e Premier League vai vir aqui embaixo. Beleza? Então essa arte aqui, ó, basicamente é isso. A gente só pode aqui mexer um pouquinho mais no ângulo, deixar mais ou menos assim. A gente pode baixar agora. Quem quiser escrever o nome do time aqui na lateral, pode escrever também, ó, dá pra escrever. Eu não lembro o nome do time dele, mas ficaria interessante escrever aqui na lateral. Vamos lá. Antes de jogar essa busca aqui, ó, já vai aparecer o nome do time, ó. Então a gente pega o nome completo do time, tá aqui, ó, AFC. Então tá aqui, ó, Atlético, né, tem o nome completo e tem a abreviação, vou deixar na abreviação. Vou adicionar um título aqui, ó. Vou jogar aqui o nome. Vou colocar no maiúsculo aqui, ó. A gente pode vir aqui, por exemplo, e adicionar na Montserrat. Podemos diminuir aqui e colocar um espaçamento entre letras. Dá pra deixar assim, mais ou menos. Colocar na cor branca aqui, ó. E diminuir essa informação e deixar ela aqui na lateral, aqui, ó. Só pra gente aplicar o nome do time. Vou deixar mais ou menos... Acho que vou aplicar aqui, ó. O nome do time aqui. E o logo eu vou puxar pra cá, ó. Que agora ficou interessante a ideia, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Então aqui a gente já pode baixar a imagem. Então a gente vem a imagem de número 4 para baixar. E agora a gente vai aplicar o pós-produção dentro do Canva. Então vocês podem ver que é uma aula que eu ensinei, cara, bastante coisa mesmo. A gente aplicou efeito de luz, a gente mexeu em aplicativo dentro do Canva, a gente trabalhou a ambientação, mostrei um pouco para vocês das pesquisas também. Eu faço esse tipo de pesquisa, né, para descobrir o nome completo do time. Então, ó, a imagem está aqui. Vou clicar em editar. Aqui eu posso dar uma contrastada, ó. Posso aumentar um pouquinho do brilho. Posso tirar um pouco das sombras, ó. A gente pode aumentar aqui. Lembrando que esses efeitos, eles não são fixos, esses valores. Você pode aplicar tanto mais quanto menos. Um pouquinho de nitidez e um pouquinho de claridade aqui, ó. Vou deixar os dois em 5, tá? Deixar os dois em 5. E em filtros, por último, a gente pode... Né, o fresco, ele fica bem interessante. Porém, o Bali e o Capri foram os que eu mais gostei. E o bronze. Vou deixar o bronze aqui nessa intensidade aqui, mais ou menos, ó. Deixar ele aqui. Então vou mostrar para vocês aqui, né, a diferença aí, ó, da arte aí, ó.
Então a gente chegou neste resultado aí. Para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.